Tipos de climas mundiais. Então, dos tipos de climas, como vimos, os diferentes tipos de clima são influenciados por diversos fatores. Quantidade de calor que cada região da Terra recebe do Sol, a movimentação de massas de ar, os fatores geográficos, as atividades humanas, a presença de vegetação. Então, se você não assistiu a aula de elementos e fatores climáticos, que vai apresentar e explicar cada um desses elementos, eu vou deixar o izinho aqui em cima para você clicar e ir direto para essa aula que complementa essa matéria. Ou ao final dessa explicação, você também pode clicar no vídeo que vai aparecer como sugestão final, ok? Dessa forma, nessa aula aprenderemos sobre cada tipo de clima mundial. Veja o mapa. Então, eu trouxe um mapa aqui de climas do mundo, do qual nós temos em vermelho o equatorial, que a gente tem aqui, olha, no norte do Brasil, na região amazônica. Nós temos aqui na parte central da África e uma boa parte aqui da Oceania. Tropical. A maior parte do território brasileiro está com clima tropical, inclusive Minas Gerais. Uma boa parte aqui também do centro da África e uma parte aqui do Sudeste Asiático, certo? Clima subtropical, que é um clima um pouco mais frio e úmido. Nós temos aqui no sul do Brasil, em uma área aqui grande nos Estados Unidos e também um pouco aqui nessa área do Sudeste Asiático. Clima desértico. Então, nós temos destacado aqui uma grande área na África, que é a área do deserto do Saara. Nós também temos um grande deserto na área central da Austrália. Nós temos também outras áreas aqui desérticas, ok? Semiárido. Nós temos aqui numa área pequena do Nordeste do Brasil, que a gente chama de sertão nordestino, no sul aqui da África, próximo aqui na Austrália, né? Em algumas outras áreas aí nos Estados Unidos. Mediterrâneo. Já é um clima mais relacionado aqui ao mar Mediterrâneo, então vão ser países aqui próximos ao mar Mediterrâneo. Clima temperado, que é um clima mais comum na área norte do globo. Então, nós temos aqui uma parte dos Estados Unidos e Canadá, grande parte da Europa tem o clima temperado e também uma parte aqui da Ásia. Clima frio. Então, já vai ser nessa área aqui, praticamente toda, o norte aí bem alto no Canadá, uma boa parte da Rússia. E nós temos o frio de alta montanha. Então, nessa área aqui nós temos o Everest, aqui a Cordilheira dos Andes e o clima polar, que é o mais frio de todos, que a gente tem aqui na região da Antártida e também nessa área aqui do Ártico, ok? Então, vamos lá conhecer as características de cada clima. Clima polar. É o clima de temperaturas negativas extremas, sempre abaixo do 0 graus, com média de menos 30 graus Celsius e pode cair a menos 50 graus no inverno. Além da amplitude térmica, a umidade do ar é elevada, mesmo com baixa incidência de chuvas. Ocorre em regiões do Ártico, Groenlândia, norte do Canadá, Alasca e Antártida. Frio, que é o subpolar. Presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos, apresenta duas estações bem definidas: verão, com temperaturas em torno de 10 graus, e inverno rigoroso, com temperaturas negativas. A pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas, varia entre 100 e 1000 milímetros, com precipitação de neve durante o inverno. E o frio de montanha ocorre em regiões com grandes cadeias montanhosas, como a gente viu lá no mapa, como os Andes, Himalaia, Alpes, e caracterizada pela diminuição da temperatura com a altitude e a presença constante de neves. Nós vimos na aula anterior sobre os elementos climáticos que quanto mais alto o local é, possivelmente mais frio ele será.
Clima de média latitude, subtropical. Presente em áreas de transição entre o clima tropical e temperado. Apresenta temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual. Ou seja, a temperatura varia muito ao longo do ano, com temperaturas negativas no inverno e acima dos 30 graus no verão. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. Mediterrâneo. Ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, que eu indiquei para vocês lá no mapa. Apresenta duas estações bem definidas: o verão, quente e seco, e o inverno, chuvoso e menos quente. As temperaturas, a média das temperaturas, assemelham-se muito às do clima tropical, mas a quantidade de chuvas é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. Clima temperado é o único tipo de clima que possui 4 estações bem definidas. Possui temperaturas amenas, ou seja, mais tranquilas, que não é nem muito quente, nem tão frio, com médias anuais que variam em torno de 8 e 15 graus. A umidade varia, quanto mais próximo ao litoral, mais úmido. A gente também já viu essa característica que é a continentalidade e a maritimidade. Esse tipo de clima é dividido em clima temperado oceânico, claro que vai ser aquele mais próximo, da área oceânica, portanto vai ser mais chuvoso, vai ter umidade maior. Já o clima temperado continental, ele já não é influenciado pela umidade oceânica, então ele é mais seco. Clima equatorial, presente nas zonas tropicais próximas à linha do Equador, igual a gente tem aqui no Brasil, na área ali amazônica, como eu mostrei para vocês. Apresenta temperaturas elevadas com médias anuais de 25 graus Celsius. Pequena amplitude térmica e muita umidade, com cerca de 2.000 milímetros de chuva por ano. Igual na área amazônica do Brasil, praticamente chove quase todos os dias. Clima tropical, que é o nosso aqui de Minas Gerais, ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Apresenta temperaturas com médias anuais em torno de 20 graus Celsius e duas estações bem definidas: a quente e úmida, que é o verão, e a outra fria e seca, que é o inverno. Regiões tropicais próximas ao litoral são mais úmidas, por isso que a gente chama de tropical úmido, como por exemplo a gente tem aqui o Rio de Janeiro. E o clima tropical continental ou tropical típico vai ser aquele que possui uma temperatura daquele valor, de 20 graus Celsius e essas duas estações bem definidas, mas não vai ser tão úmido. E também tem aquela variação de elevação de altitude que vai ser muito comum, criando então um clima tropical de altitude. Aqui em Minas Gerais nós temos cidades como Ouro Preto, por exemplo, que são mais altas, estão em áreas mais altas, por isso são um pouco mais frias e também mais úmidas. Desértico, presente tanto em regiões temperadas quanto tropicais, geralmente em regiões de depressões, ou seja, áreas mais baixas do que o seu entorno. Apresenta grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas aos 50 graus durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Baixa umidade, chuva escassa e irregular e índice pluviométrico inferior a 250 milímetros por ano. Então, realmente é muito difícil para o ser humano viver numa área desértica, Semiárido, localiza-se nas bordas dos desertos, igual nós vimos lá na África e também na Austrália, ou então na região nordeste do Brasil. Não seria na região nordeste como um todo, tá, gente? Sim, no sertão nordestino, que é uma pequena área do nordeste. Também possui esse tipo de clima em virtude da baixa umidade existente na região. Ele é caracterizado pela presença de altas temperaturas, com médias anuais em torno dos 27 graus,
baixa umidade e chuvas escassas e irregulares e médias pluviométricas que variam de 300 a 800 milímetros por ano. Ou seja, ainda chove muito pouco, mas é um pouco mais do que o clima desértico, ok? Estão gostando aí da correção? Então dê o seu like, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau!